Oi gente, olha a professora Magda aqui de novo, tudo bem com vocês? Então, na aula passada, no último vídeo que eu coloquei aqui, no domingo passado, nós vimos o que é a coesão e os tipos de coesão, né? Os tipos de mecanismos linguísticos. E hoje eu trouxe aqui, nesse outro vídeo, algumas questões, 4 questões, pra gente ver como que a questão coesiva, como que ela cai na prova de linguagens, tá certo? Todas as questões que eu trouxe aqui, elas são questões do Enem, tá? Eu vou comentar com vocês e responder, tá certo? Mas lembrando, olha, se você não assistiu o outro vídeo, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade nesse aqui, tá certo? Então, assiste lá o outro vídeo e antes de começar a gente aqui, eu já te peço, dá o teu like, comenta aqui embaixo se você entendeu, se você não entendeu, tem alguma dúvida, se você gostou, se não gostou, envia pro teu amigo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe pra vocês aqui é do Enem de 2001, né? Faz um tempinho já. Mas, enfim, ele traz um poema, tá? E aqui é uma questão que ela é uma questão, eu considero essa questão uma questão um pouco simples, tá certo? Ela vai trabalhar principalmente coesão, conjunção, tá bom? Então ele diz assim: o mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar, né? De Carlos Drummond de Andrade. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de... Bom, gente, olha, vamos ter atenção aqui numa coisa. Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo de coesão, né, dos mecanismos coesivos, que eu falei para vocês assim, gente, as questões, elas não vão vir te perguntando que tipo de coesão foi utilizada. Não estou dizendo que não pode aparecer nenhuma questão assim. Pode. Mas não é com uma grande frequência, tá? Então não vão te perguntar muito sobre qual tipo de coesão foi utilizada, mas sim o porquê foi utilizado, tá certo? Por que há uma recorrência? Por que foi utilizada aquela palavra, tá certo? Qual é a intenção daquele de ser utilizado aquele termo ali, para retomar, para fazer progredir, para reiterar, tá certo? E essa é uma questão que ela vai te perguntar o porquê que uma palavra foi utilizada. Melhor dizendo, que sentido essa palavra, no caso, essa conjunção, ela trouxe para o texto. Lembrando, olha, quando você está estudando conjunção, você tem as conjunções coordenadas, sindéticas, né? E você tem as conjunções subordinadas. E as conjunções, elas são separadas, né? Elas são listadas pelo sentido que elas atribuem ao texto, tá certo? Lembrando que não é, gente, de modo nenhum aconselhável tentar decorar aquelas conjunções, tá certo? A não ser que você vai fazer uma prova amanhã, exatamente amanhã, e tem que aprender tudo hoje. Aí, realmente. Mas, caso contrário, o ideal sempre é que você aprenda e que você busque observar que sentido aquela palavra traz ao texto. Por quê? Porque nós temos conjunções que elas podem dar ao texto várias relações de sentido, mais de uma relação de sentido, tá certo? Então, vamos lá? Bom, é o seguinte, aqui ele diz o seguinte, vamos só olhar aqui de novo a questão. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, tá? Então, ele fez uma escolha de estilo. Qual foi a opção estilística dele? A reiteração. O que é reiterar? Né? É trazer de volta alguma coisa com alguma intenção. Lá nos mecanismos a gente vê isso. Então, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, com o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Então, lembra lá em tipos de coesão que a gente vê a reiteração ou a recorrência, que ela se dá, por exemplo, repetição de uma palavra, tá? Aqui ele repetiu uma conjunção. E aí ele te pergunta, essa conjunção ela trouxe que ideia para o texto, que relação de sentido? Bom, vamos observar, você talvez já tenha identificado qual é a conjunção que está sempre aparecendo aqui, que é a conjunção I. Mas antes da gente chegar nela, eu gostaria que nós observássemos o que o texto traz. E ele diz assim, vamos ler o poema de novo? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Observe uma coisa. Tem uma informação que ela sempre aparece, que é algo é grande, certo? E esse algo que é grande sempre cabe em algo que é o quê? Pequeno. Então eu tenho uma relação aí de quê? De oposição, de contrariedade. Se a gente for pro lado da figura de linguagem, a gente tem uma situação aí de um paradoxo, né? De ideias que são contrárias, tá certo? Porque eu vou buscar olhar com vocês só o primeiro e o segundo verso. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Primeiro, gente, nós temos aqui duas orações. A primeira, o mundo é grande, que traz a informação de grandeza, de que algo é grande. E aí vocês têm uma outra oração que é, cabe nesta janela sobre o mar. Então, qual é qual é o elemento que se antepõe a mundo? Janela. Tá? Então, o mundo vai caber onde? Janela. E a janela é algo que é pequena em relação ao tamanho do quê? Do mundo, tá certo? Então, vocês têm uma ideia contrária. Agora, que conjunção liga essas duas informações que são contrárias? A conjunção e. O que você vai fazer agora? Então, observa, você descobriu, você percebeu que no primeiro e segundo verso, a conjunção e, ela está ligando duas orações que se antepõem, que são contrárias umas às outras, certo? Então, se vocês observarem, essa situação de que algo grande cabe em algo pequeno, ela se repete nos outros versos, né? O mar é grande e cabe na cama, o amor é grande e cabe no breve espaço de beijar, certo? Então, toda essa estrutura, ela é ligada, né, pela mesma conjunção, que é a conjunção e. Aí é o seguinte, lembra que eu te falei no começo a questão de decorar e entender? Porque a conjunção e, ela está classificada, ela aparece lá na classificação de orações coordenadas aditivas. Aditivas, então, que trazem uma relação de complemento, de adição, certo? Se você for pela decoreba, você vai perceber que não tem a palavra adição nas alternativas. E aí pode acontecer o que contigo? Te bater um desespero, né? Meu Deus, eu não sei do que será a questão, ou você pode achar que a questão tá errada, e sabe o que pode acontecer? Você, de cara, achar que ela tá errada e deixar ela pra lá, porque você vai achar que ela vai ser anulada, e ela não vai ser anulada, tá certo? Por quê? Porque a resposta dessa questão é a letra C, que é oposição, tá certo? Eu tenho coisas grandes que cabem em coisas pequenas, isso é algo que é contrário, tá certo? Ficou claro? Então, por isso que a resposta desta questão é a letra C. Então, mais uma vez, vocês têm aí uma conjunção, que é a conjunção I, que geralmente aparece na classificação de aditiva, funcionando, trazendo uma relação de adversativa, tá? De conjunção adversativa, ok? Tá certo? Então, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão também eu trouxe do Enem, ela é de 2012, e aí ela diz assim: Labaredas nas trevas, fragmentos do diário secreto de Theodor Conrad Nalek Kozerniowski. 20 de julho de 1912. Aliás, só curiosidade, gente, nada a ver, mas 1912 foi o ano que o Titanic afundou, né? Enfim, tá bom. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém que saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. 20 de dezembro. Aí vamos aqui avançar. Aqui, rapidinho. 20 de dezembro de 1919. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não esqueço. E parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido, e me pediram um artigo. Fonseca, né? R. Fonseca, Romance Negro e Outras Histórias. Ok, vamos lá.
E nós temos aqui, de novo, vem. Diz assim: na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Lembra de metáfora, figura de linguagem? Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica uma relação de sentido, tá? Aí ele traz aqui, letra A. Eu vou ler no começo aqui, só o que a funcionalidade que ele traz em cada alternativa. Letra A, causalidade. Letra B, temporalidade. Letra C, condicionalidade. Letra D, adversidade. E letra E, finalidade. Então, nós vamos observar qual relação de sentido, se foi uma relação de causa, de tempo, se ela deu uma condição, se ela deu uma ideia contrária ou se ela deu uma finalidade, um objetivo, né? Qual a ideia, a expressão muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal deu. Então, gente, vamos aqui pro texto pra gente entender aqui qual é a situação que tá acontecendo. Nós temos aqui uma pessoa chamada Peter Somerville que pede que se escreva um artigo sobre uma outra pessoa que é o Crane, tá? Mas é dito ao Peter que ninguém mais se lembra desse Crane, que as pessoas não... dificilmente se encontra alguém que saiba quem é ele ou que se lembre, né? Mas o Peter disse que ele, mesmo depois de 19 anos da morte do Crane, ele ainda se lembra, ele nunca vai esquecer. Então nós temos a situação aqui de alguém que pede, que diz que mesmo depois de muito tempo tendo passado, ele ainda se lembra do Crane, certo? Essa é a situação que nós temos, ok? Aí é o seguinte, essa questão aqui, ela te pede algumas coisas. Uma delas, que eu julgo ser a principal, que eu acho que, sinceramente, gente, você nem precisa ter conhecimento profundo sobre conjunção para você responder essa questão. O que você precisa mais ter que se você já tiver de cara, tu nem vai ter muito trabalho com essa questão, tu já vai conseguir marcar a resposta, é o conhecimento de mundo, ou também, que é chamado, o conhecimento enciclopédico, tá? O que é o conhecimento de mundo? O que é o conhecimento enciclopédico? É o conhecimento que você adquiriu, quer dizer, que você adquiriu na sua vida, desde quando você nasceu até o dia de hoje, tá? É o conhecimento que você tem, que você adquiriu através das suas vivências, das suas leituras, daquilo que você vê, que você escuta, que você assiste, das relações que você tem com as pessoas, tudo isso é o conhecimento, tá certo? Observe, ele pergunta aqui sobre a expressão muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Olha, eu vou te dar duas situações. Se você já sabe, se você conhece a expressão, você vai conseguir marcar facilmente, né? A expressão, gente, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, ela te traz uma ideia de que o tempo passou, tá certo? Observa. Por que, professora, que o tempo passou? Porque muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, te traz uma ideia de rotina. E rotina é aquilo que se repete todos os dias. Certo? Ao passar dos dias, todos os dias você levanta, acorda, toma café, escova dente, toma banho e o tempo vai passando. Tá certo? Aqui é uma forma que o texto achou de contar o tempo, né? De dizer, ó, muito peixe foi embrulhado, tá certo? É o mesmo, gente, que se alguém dissesse assim, ai, muita água passou por essa ponte, ou a gente usa muito ela no futuro, né? Muita água ainda vai passar por essa ponte. Significa dizer que muita coisa ainda vai acontecer, muito tempo ainda vai passar para que determinada coisa aconteça, tá certo? Então, por essa situação, você consegue chegar à resposta, que é a letra B, temporalidade, certo? Magda, mas isso ainda é mais uma questão de figura de linguagem, metáfora, até que a questão já te deu qual era a metáfora, né? Ela podia até complicar um pouco mais e não te colocar qual era o enunciado metafórico. Mas, enfim, você pode me perguntar isso, professora, mas eu não deveria estudar, não era a parte de figura de linguagem? O que isso tem a ver exatamente com coesão? Lembra, o último tipo de coesão, que é a coesão sequencial, que é aquela que vai dar progressão no texto? E a gente tem a coesão sequencial temporal,
que vai utilizar alguma expressão, palavra, algum operador que te indique tempo, que te traga a ideia de tempo? Pois é, só que aqui ele poderia só dizer assim, se passaram muitos anos, né? Ele poderia dizer isso, mas ele preferiu, para enriquecer o texto, por uma questão estilística, utilizar a expressão muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Assim como ele poderia ter usado a expressão muita água passou por essa ponte, tá certo? Ok? Entendeu qual é a situação aqui? Agora, professora, mas tem alguma outra forma? Porque assim, se na hora eu ficar na dúvida se essa expressão significa isso mesmo, tem alguma forma que eu possa também chegar à resposta? Tem, que é o seguinte, nesse trecho onde aparece essa expressão, diz assim: muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua portuguesa. Aí ele diz o seguinte, olha aqui, ele diz aqui, ó, já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. Então, olha o que ele diz. Ó, ele queria que fosse escrito um artigo falando sobre Crane, né? E o rapaz disse pra ele que, olha, a gente não vai escrever porque ninguém mais se interessa, ninguém nem lembra dele. Só que ele diz que 19 anos se passaram, certo? Isso é muito tempo, tá certo? Então, 19 anos se passaram que Crane morreu e ele ainda lembra. Então, essa parte, quando ele diz isso, ele tá retomando a ideia de que muito peixe foi embrulhado e ainda assim ele não esqueceu o Crane. Entendeu? Ficou claro? A outra forma que você pode utilizar é justamente quando ele diz, já se passaram 19 anos, né? Então, muito peixe foi embrulhado, tá certo? Então, a resposta aqui dessa questão, peraí, gente, foi mal. A resposta da questão é a letra B, temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Tá certo? Ficou claro aí? Então, a questão do tempo, tá? Vamos para a próxima questão agora? Vamos lá, gente. Essa outra questão aqui também do Enem, né, como eu falei para vocês, e ela é de 2017, essa já é recente. Diz assim: essas moças tinham veso. Veso é o hábito, tá? No caso aqui, hábito ruim. Pode ser só hábito, mas pode ser um hábito ruim. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos, os elogios, se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então, vamos lá. A questão diz assim: Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir, lê-se, prolongar, fazer avançar, tá? Introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Ó, coesão sequencial. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Vamos lá. Aí ele traz aqui as expressões, né? Quais delas? A, singularidade. B, tais vantagens. C, os gabos. D, longe disso. E, em geral. Primeira coisa, antes de nós voltarmos, vamos ver direitinho aqui o que essa questão está pedindo. Ó, vamos ler aqui de novo. Vai dizer assim: por meio de recursos linguísticos. Gente, primeiro, quando a gente fala recursos linguísticos, a gente está falando de palavras. Mas que palavras? A gente tá falando de conjunções, a gente tá falando de metáforas, figuras de linguagem no geral, a gente tá falando de preposições, a gente tá falando de operadores argumentativos, tá certo? Tudo isso. Os textos mobilizam estratégias para introduzir, acrescentar ou retomar ideias. Retomar, trazer de volta, né? Promovendo a progressão do tema, fazendo o tema, fazendo o assunto ali andar, ir para frente, avançar. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema. O que é esse um novo aspecto? Algo a mais sobre o que se está falando é introduzido pela expressão. E ele quer saber quais dessas expressões,
qual dessas expressões acrescenta uma outra informação sobre o tema que ele está falando. Isso a gente vê lá em coesão sequencial, tá certo? Então vamos voltar ao texto? Vamos lá. Diz assim, vem pra cá pro cantinho de novo. Essas moças tinham vez de afirmar o contrário do que desejavam, né? Tinha esse hábito ruim, ok? Então, essas moças, elas começaram a elogiar esse rapaz que era acostumado a receber críticas, né? Sobre a roupa dele. E aí ele diz assim, examinavam-no, esse no, tá retomando a anáfora, né? Tá retomando o paletó. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos, as costuras, né? De qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Observe uma coisa, até aqui... o narrador, ele está falando ainda sobre a questão dos elogios, né? Desses elogios, e que esses elogios começaram a causar uma certa desconfiança em quem estava recebendo. Aí ele diz assim, percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Susceptibilizar ou suscetibilizar, ficar suscetível a alguma coisa, você não se ofender. Então ele diz o seguinte, observa. As meninas começaram a elogiar o paletó dele, certo? Elas continuaram a elogiar, certo? O fato delas continuarem a elogiar fez com que ele começasse a desconfiar, certo? Ele percebeu que elas estavam zombando, tudo isso ainda relacionado aos elogios, tá bom? Ele percebeu que elas estavam zombando e ele não ficou ofendido por isso, certo? Ok, tá? Tudo dentro da mesma informação. Aí ele diz assim, percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Diferente das grosserias... Ai, gente, me perdi, desculpa. Diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Gente, vamos lá. Olha, essa daqui ela também ela não é uma questão tão difícil assim. Ela dá pra você responder com uma certa tranquilidade. Preste atenção. Eu dei aquelas informações pra vocês, certo? Né? Então, as meninas começaram a elogiar, depois elas continuaram a elogiar. O fato de elas continuarem a elogiar provocou desconfiança nele. Essa desconfiança fez com que ele não se sentisse ofendido. Certo? Certo. Até aqui, nenhuma informação nova. E ainda tem outra coisa, uma informação que a gente não espera. Gente, vamos combinar. Se você percebe que alguém tá debochando de você, eu não tô dizendo que todo mundo vai se sentir desse jeito, mas muitas pessoas, elas vão sentir mal, né? Poxa, eu pensei que fulano tava me elogiando, tá me fazendo de besta, entendeu? Não tá me elogiando nada, tá me criticando. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação que faz a gente esperar que ele se sinta ofendido, mas ele não se sente, né? Ele diz, eu não me susceptibilizei, tá? Não fiquei suscetível à situação. E aí ele vai te trazer uma outra informação. Ei, eu não fiquei ofendido não. Muito pelo contrário. Eu achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Como assim aquela maneira de falar pelo avesso? De dizer, como ele diz lá no início, na primeira linha lá do texto, essas moças tinham vez de afirmar o contrário do que desejavam. Então, o que é falar pelo avesso? Dizer o contrário do que se deseja. Diferente das grosserias a que me habituara. Então, preste atenção. Ele te traz as informações que as meninas estavam elogiando. Esse elogio, na verdade, era um deboche. E ele não se sentiu ofendido. Aí ele te traz uma informação nova, porque... se tu não te sentiu ofendido, eu quero saber como é que tu tá te sentindo. E aí, o que ele diz? Olha, longe disso. Eu achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, né? Já que as pessoas me criticavam. Então, a expressão que traz essa informação nova é a expressão longe disso, tá certo? Então, no caso aqui, a letra D, longe disso. Assim, gente, aqui nessa questão nesse texto, ainda caberia uma outra questão, como eu falei pra vocês, sobre essa questão do falar pelo avesso, né?
uma questão de interpretação de texto. Ele poderia te perguntar o que significa falar pelo avesso, o que essa expressão significa no texto. E ainda outra, ele poderia te perguntar isso e também te pedir que você mostrasse que parte do texto te confirma, tá certo? Então, gente, só que deixa eu aumentar a telinha aqui pra vocês me verem melhor. Bom, galera, então é o seguinte, eu espero que tenha ficado claro pra vocês, tá? Essas questões, tá? Eu trouxe poucas pro vídeo não ficar muito grande, vocês conseguirem assistir mais tranquilos, tá certo? Não, mais uma vez, peço a vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, tá certo? Comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou, tem alguma ideia, que assunto você gostaria de ver por aqui, se te esclareceu, tá certo? Se você não assistiu o vídeo de coesão, assista. Coesão é um assunto muito importante para escrever tua redação, para escrever as respostas discursivas e para responder a questão de linguagem e também para responder as outras questões, tá certo? História, geografia, artes, linguagem, humanas no geral, tá certo? Então, também peço que vocês visitem lá o canal, tá? O canal não, desculpa, a minha página no Instagram e no Face, é o mesmo nome, português.fluente, tá? No caso, @portuguêsfluente é o Facebook e o Instagram, tá bom? Então fiquem com Deus, um cheiro muito grande e até a próxima!